Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo vou estar trazendo para vocês alguns exemplos práticos, de como você pode estar mesclando 2 ferramentas muito boas, que são o Bubble e o N8N, e tá trabalhando em conjunto dessas 2 ferramentas para economizar AWU, para melhorar a performance do seu aplicativo, para não ter limite do que você pode fazer ou ficar limitado a um plugin, por exemplo. Então, nesse vídeo eu vou estar demonstrando alguns exemplos que eu montei para vocês, alguns exemplos que eu montei no N8N, e vou ver se eu consigo abrir um pouquinho a mente de vocês, para vocês poder, eh, aplicar isso no aplicativo de vocês, né, junto do N8N, beleza? Eu tenho alguns exemplos aqui que eu montei rapidamente, os exemplos eles não funcionam, eu não vou mostrar para vocês na prática, tá? Mas é mais para vocês conhecer um pouco do N8N por dentro e um pouco para vocês ver como que poderia ser aplicado isso no Bubble, tá. De repente eu ainda mostre algum exemplo para vocês aqui na prática, mas por enquanto eu vou demonstrar para vocês aqui, alguns exemplos que eu criei, só para vocês se familiarizarem mais um pouco mais aí com a ferramenta, tá. Então, essa aqui é a interface do N8N, aqui eu estou dentro de um fluxo que eu criei. Se você não conhece o N8N, a interface dele padrão aqui de início é essa daqui, tá? Aqui eu tenho os meus fluxos, aqui eu separei por pastas, né? Então eu organizei por pastas e aqui eu tenho alguns fluxos aqui que eu criei para essa aula, tá? Eu vou entrar aqui no fluxo 1. Esse fluxo aqui é um fluxo de exemplo de e-mail. Eh, Recentemente, o N8N, ele colocou uma função de enviar e aguardar uma resposta para algumas ferramentas, como e-mail, Gmail, Telegram, enfim, eu vou estar mostrando aqui para vocês, ó, deixa eu ver, eu acho que é aqui, ó, é Human in the Loop, ou seja, humano no workflow, basicamente. Ou seja, ele vai aguardar uma aprovação, uma intervenção humana para poder continuar as ações do workflow, basicamente isso. Ou seja, por exemplo, aqui nesse meu fluxo, eu inicio ele aqui, eu envio um e-mail para o usuário e só depois que esse usuário clicar no botão de confirmar, de aprovar esse e-mail, aí eu posso fazer outras ações. Aqui no caso eu coloquei, faça o que quiser. Você pode continuar fazendo o que você quiser aqui, você pode, enviar um e-mail de confirmação para ele, você pode fazer uma mudança, no banco de dados externo, você pode, enfim, é infinita as possibilidades que você tem com o N8N. Os exemplos que eu vou te dar aqui são só o básico do básico que você pode fazer. E nesse conjunto de infinitas possibilidades, entra também a parte de economizar AWU no Bubble, de melhorar a performance, de não ficar refém de alguns plugins, porque você pode criar como se fosse plugins, você pode criar uma API aqui, basicamente, para você consumir no Bubble. Enfim, vou estar demonstrando para vocês aqui. Basicamente aqui, nesse fluxo de exemplo de e-mail, o que que o usuário faz, né? Aqui eu não coloquei para receber um webhook, né? Aqui eu coloquei para quando eu clicar em teste, isso aqui rodar. Isso aqui está funcionando, tá? Eu até testei. Aqui eu conectei o SMTP do Gmail, né? Conectei o meu Gmail aqui. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma aula prática ensinando vocês a conectar o SMTP do Gmail e conseguir enviar e-mails para outras pessoas com o seu Gmail, tá? Então eu conectei o meu Gmail aqui. Aqui esse fluxo está funcionando. Eu só não vou demonstrar para vocês porque eu ainda tenho que entrar em outra conta do Gmail, enfim. Mas basicamente o que acontece aqui? Se eu clicar aqui em teste, ele vai começar a rodar o fluxo, vai enviar o e-mail para mim e nessa ação aqui, eu tenho a opção de só enviar o e-mail normal, ou eu posso colocar para ele enviar e aguardar uma intervenção. Ou seja, vamos supor, por exemplo, o seu usuário criou a conta no Bubble, criou uma conta nova no Bubble, você faz esse fluxo aqui. Você envia para ele um e-mail, olá, clique aqui para ativar a sua conta, e só depois que ele clicar nesse e-mail que ativa a conta dele, aí você coloca lá no seu banco de dados como ativo
e aí ele consegue estar acessando a conta dele normalmente, mas é só depois que ele clicar no e-mail, nesse botão que aprova, e aí você consegue fazer essa ação. Como ficaria isso aqui, por exemplo, ó, aqui seria um webhook, né, que é onde você ia receber lá do Bubble o e-mail do usuário que você quer enviar. Aqui você enviaria esse e-mail para ele aguardando a resposta, né. E aqui, por exemplo, se o seu banco de dados for no Bubble, a gente tem aqui um nó pronto no N8N que contém 5 ações, que é criar, deletar, obter um objeto, obter, uma lista de objetos e atualizar um objeto. A gente aqui, o que que a gente faria? A gente, por exemplo, a gente usaria aqui o Bubble Update an Object, que seria atualizar, né, um objeto, né, atualizar um dado lá no Bubble. E o que que a gente atualizaria? A gente atualizaria o e-mail desse rapaz que acabou de confirmar, dessa pessoa que acabou de confirmar. Basicamente isso. Eu vou até demonstrar aqui para vocês, ó. Deixa eu demonstrar para vocês como que funciona. Quando você clica em teste, ó, ele vai enviar o e-mail. Tá vendo que ele ficou azulzinho, ó? Porque ele está aguardando a resposta do usuário, tá? Eu vou pegar meu celular aqui, só para vocês verem como ficou. Já chegou aqui para mim o e-mail. Ele chega para mim com a mensagem que eu descrevi aqui, ó, com essa mensagem aqui e com um botão escrito aprovar, que também foi o que eu coloquei aqui, ó, aprovar. E aí eu clico aqui em aprovar, ó, ele já recebe na hora aqui, aprovado e tudo certo. Eu posso continuar fazendo o fluxo aqui, posso ir lá, ativar a conta do usuário, mandar um novo e-mail para ele falando que a conta está ativa, mandar uma mensagem no WhatsApp. Isso tudo você faz 4, 5, 6, 7 milhões de fluxos aqui dentro do N8N e depois você só retorna isso para o Bubble e o único WU que você vai gastar é para você enviar o e-mail para cá e só isso, entendeu? Então, tipo assim, aí você já economizou vários vários WU, porque todas essa o restante do fluxo, você fez aqui dentro do N8N, tá. Então, beleza, esse é um dos fluxos que eu queria mostrar para vocês. Vamos para o exemplo 2. Esse exemplo aqui foi um exemplo que eu já usei em um aplicativo, tá, um aplicativo que eu estava fazendo para uma empresa, eu usei um fluxo desse aqui. O que esse fluxo faz? Esse fluxo, ele recebe o link de um arquivo, ele obtém esse arquivo no N8N como um arquivo mesmo, tá? E ele transforma esse arquivo em Base64, tá? Ele codifica esse arquivo em Base64 e retorna para o Bubble. Eu já, tipo assim, eu precisei fazer isso no Bubble e eu não achei nenhum plugin que fizesse exatamente o que eu queria, basicamente. Não do jeito que eu queria. Então, o que que eu fiz? Eu criei esse fluxo aqui como se fosse uma API externa. Eu envio do Bubble para cá via webhook, né? Faço uma chamada API aqui no Bubble, ó. Então eu venho aqui, por exemplo, faço uma chamada API aqui no Bubble, post, né? Foi como eu coloquei aqui, ó, post para essa URL aqui, beleza? E aí envio aqui, por exemplo, o link aqui lá para o N8N, tá? Aí o N8N recebe esse link. Aqui ele obteria o arquivo do link com essa URL que eu enviei. Aí depois de obter esse arquivo, como um arquivo mesmo, o que que ele faria? Ele já tem esse nó pronto do N8N, que é esse aqui, ó, base64, extract from file, e aí eu tenho essa última opção, ó, move file to base64 string, ou seja, mover um arquivo para uma string, né? Um texto base64, basicamente. Então, aí ele obtém esse arquivo, ele transforma esse arquivo em Base64 e ele responde o Base64 aqui para o Bubble. Então, ó, envia esse link, ele faz todo o processo no N8N e me retorna só o Base64, que é o que eu preciso aqui. E aí eu consigo usar esse Base64 lá nos workflows aqui do Bubble, eu consigo fazer o que eu quiser. Então, é como se eu tivesse criado um plugin, basicamente isso. Como se eu tivesse criado um plugin aqui para o Bubble. Eu criei uma API que me ajuda a transformar um arquivo em Base64. Simples. Então eu já usei isso no aplicativo, me ajudou bastante, muito rápido, tudo certo, entendeu? Então
é outra coisa que você pode explorar. É como se você criasse plugins ali para você, entendeu? Bom, vamos partir para o terceiro exemplo. Tá, nesse terceiro exemplo aqui, a gente está usando o Node Scandally, né, que é para agendar ações. O N8N você consegue agendar ações. Diferente do Bubble, diferente do Bubble, no N8N você ainda não consegue agendar ações em data e hora específicas. Como que eu posso descrever? Tipo assim, você até consegue, mas não para um usuário, por exemplo. Vamos supor, o seu usuário lá no Bubble, ele assinou um plano e daqui 30 dias você quer ir lá só para esse usuário e cancelar o plano dele, ou você quer ir lá e exigir a assinatura dele, né? Que é para ele renovar e tal. No Bubble você agenda para aquele usuário na data tal para fazer a ação tal, entendeu? Aqui no N8N você agenda um fluxo geral. Ou seja, aqui todo dia 8 horas, aí você faz o que você precisar, entendeu? É um pouco diferente do Bubble, mas ele tem esse Scandal aqui que você pode usar. Então aqui nesse fluxo, o que que eu fiz, tá? Todo dia às 8 da manhã, tá? Aqui, ó. Todo dia, a cada um dia, 8 da manhã, minuto zero, 8 da manhã. O que que ele vai fazer? Ele vai lá no Bubble, vai obter a lista de novos clientes. Vamos supor que todo dia eu quero pegar os clientes novos que entraram ontem ou até hoje, 8 da manhã. Aí eu obtenho a lista de e-mail deles e eu faço um loop aqui, né? O N8N tem esse loop que você pode usar para criar, deletar, enfim, fazer múltiplas ações, né? Então, eu todo dia, 8 horas da manhã, ele obtém os clientes novos, obtém a lista de e-mails desses clientes novos, ou seja, ele vai me trazer a lista de e-mails de todos os clientes novos, e aí eu faço um loop aqui enviando um e-mail de boas-vindas para cada cliente novo, entendeu? Então, cada cliente novo, ele vai enviando um e-mail de boas-vindas para cada um, entendeu? Isso é só um exemplo, você pode fazer diversas outras coisas aqui, entendeu? Então, aqui, por exemplo, ele envia o e-mail de boas-vindas para essa lista aqui e depois ele finaliza aqui, certo? Todo dia às 8. Então, cara, dá para você fazer múltiplas coisas. E isso aqui, eu não vou estar consumindo nada de W lá no Bubble. Nada, nada, nada. Porque eu vou estar enviando e-mail por aqui, eu vou estar agendando aqui no N8N, entendeu? Então tudo isso eu vou estar fazendo aqui do N8N e não vou gastar nada lá no Bubble de WU, tá? Então, além de economizar WU, você consegue ter uma performance muito boa aqui no N8N também. Então, vamos partir para o próximo exemplo aqui, tá? Nesse exemplo aqui, é para quem já tem o banco de dados externo, tá? Pode ser híbrido, né? Usando o banco de dados do Bubble e outro externo para alguma coisa mais pesada, por exemplo. Enfim, aqui nesse exemplo, aqui nesse exemplo, o Bubble, né? Você envia lá do Bubble um usuário, o dado do usuário, pode ser o e-mail ou alguma coisa do tipo. Aqui eu faço uma busca lá no Supabase para ver se esse usuário está ativo, verifico se ele está ativo. Esse NoIF, ele é como se fosse a condicional do Bubble, tá? Para você usar como se fosse uma condicional. Você pega do nó anterior aqui e usa como se fosse uma condicional. Ou seja, o que que eu fiz aqui? Aqui eu pego a lista, eu pego esse usuário que veio informado aqui, verifico se ele está ativo. E aqui eu vou verificar com o if, que seria como se fosse uma condicional, para ver se ele está ativo ou não. Se está ativo, ó, aí ele vem aqui e só altera a última data. Se não está ativo, aí ele ativa, ó, ele ativa aqui. Basicamente é como se fosse isso, tá? Só um exemplo. Esse nó merge é só para mesclar as informações, já que vão ser as mesmas informações do mesmo usuário. E aí ele me responde lá um webhook aqui, ó, usuário atualizado com sucesso. É isso que eu vou receber lá no Bubble. Então eu enviei o usuário para o N8N, ele vai fazer todo esse fluxo aqui e só vai responder o Bubble lá, ó. Tudo certo, tudo
tudo certinho, show de bola. Então, aqui, olha o tanto de. Olha, isso aqui é um exemplo muito, mas muito básico e muito simples. Mas olha aqui o tanto de W que eu já economizei, de não precisar fazer essa chamada lá do Bubble para ver se o usuário está ativo e atualizar, enfim, comparar. Então, isso tudo eu faço aqui no N8N, tudo por trás dos panos e envio só a resposta lá para o Bubble. Posso enviar como JSON, posso enviar do jeito que vem, enfim, eu posso. Cara, inúmeras possibilidades que você tem quando você conhece e você começa a usar o N8N. É muito louco, é muito louco. Agora, aqui nesse quinto exemplo, eu já vou mostrar para vocês um exemplo prático de algo que eu fiz aqui no N8N, tá? Mas vamos lá, vamos para o quinto exemplo. O quinto exemplo é um exemplo muito legal porque o N8N ele te possibilita usar código de programação, código JavaScript, código Python, então você consegue ter uma melhor performance e consegue executar, tipo assim, coisas avançadas, né? Por exemplo, aqui foi só um exemplo que eu peguei bem básico, onde eu recebo aqui uma informação lá do Bubble. Aqui eu teria, né, um código que busca os produtos, compara as tags e retorna itens para mim. Então ele faria tudo isso aqui executando um código JavaScript e depois ele só me responde os itens que ele vai retornar aqui, ele me responde no webhook e eu recebo lá no Bubble. Muito simples. Então, tipo assim, ah, mas eu não sei programação. Hoje em dia está muito fácil porque a gente tem aí diversas inteligências artificiais, você consegue estar gerando esse código. Então você vai lá no ChatGPT, você descreve para ele, por exemplo, o ChatGPT é só um exemplo, né? Tem várias inteligências artificiais aí que você pode estar usando. Mas você vai no ChatGPT, descreve para ele o que você quer, o que você quer fazer, pede para ele criar um código para usar em JavaScript ou Python, né? Porque aqui também tem a opção de Python, para você usar no N8N, esse código JavaScript, ele vai criar para você todo esse código. Você vem aqui, substitui aqui o código, roda aqui e está funcionando. Recebe a informação, o código faz a todo todas as ações avançadas aqui e te retorna no Bubble. Ou seja, você pode estar utilizando o código aí para fazer algo mais avançado. Geralmente o que o pessoal gosta de usar, né? O código é para fazer cálculos avançados, tá? Porque muitas vezes você não consegue fazer no Bubble, então você pode estar usando aí o código para fazer isso. Você só precisa. A ponta de tudo é o webhook. O webhook, você usando ele aqui, vai ser como se você estivesse criando uma API, literalmente. Então você recebe dados aqui no N8N, processa com código, retorna aqui para o Bubble. Simples demais. Agora eu vou te mostrar aqui um exemplo prático de algo que eu fiz, tá? De algo que eu fiz aqui no N8N. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu tenho um exemplo de algo que eu fiz aqui que pode servir para muita gente também, né? Enfim, basicamente esse fluxo aqui, ele busca produtos das ofertas do dia do Mercado Livre. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o Mercado Livre, ó. Vamos acessar aqui o Mercado Livre. E aí a gente tem uma aba aqui de ofertas do dia. Deixa eu achar essa aba aqui. Aqui, ó, oferta do dia, ó. Ofertas, mostrar todas as ofertas, tá? Então aqui ele tem ofertas do dia, ó. No N8N, eu fiz um scrapping, né? Que é tipo você obter dados de uma página, enfim, obter informações de uma página, e aí eu posso estar retornando isso lá para o Bubble, tá? Então, tipo assim, como que eu fiz? Utilizando um código, né? Eu pego o HTML dessa página, enfim, aí eu extraio as informações que eu quero, monto uma lista dos produtos e respondo o webhook. Ou seja, aqui eu envio para o Bubble, né? Que eu quero receber essa requisição. Ele faz todo esse fluxo aqui para pegar as ofertas do dia e me responde lá no Bubble a lista de produtos. E eu mostro lá num grupo repetidor. Basicamente é isso. Eu vou executar aqui para vocês, ó. Que eu coloquei aqui para executar num teste, né? Ele não vai me retornar, obviamente, lá no Bubble, porque ele não recebeu aqui o webhook, mas enfim. Vou colocar aqui para testar para vocês verem como que tá funcionando, tá? Então vamos lá.
lá. Ó, ele já pegou aqui 51 itens. Se eu vim aqui no JSON, ó, ou melhor, na tabela aqui, eu acho que é melhor na tabela. Ó, ele já me retornou todas as ofertas do dia lá, provavelmente de uma página, né? Aí tem que, se eu não me engano, eu criei a paginação. Faz tempo que eu fiz isso aqui, tá? Mas enfim, vamos lá. Aqui ele já me retornou, ó. Ele me retornou o título, me retornou o link do produto. Ele me retorna aqui, ó. Eu tinha configurado para ele extrair o preço antes, o preço atual, o a porcentagem de desconto, quantos por cento de desconto ele tá. E aí eu monto isso lá no Bubble para retornar tudo lá no Bubble, num grupo repetidor. Então, ó, se eu acessar aqui, ó, esse link, eu vou cair no. Deixa eu ver o que que era. Samsung Galaxy A25. O preço antes 1.712, vamos ver. Ó, preço antes 1.712,86 e o preço atual 989,01. Tá aqui, 989,01, 42% off no Pix. E aí ele já me traz também, ó, 42% off no Pix. Se eu acessar esse outro produto aqui é a mesma coisa, ó. Opa, não copiou aqui, deixa eu ver. O que que é esse produto? Creatina, ó. Vou colar aqui. Ele já me traz aqui, ó, creatina, antes era 93,62. Ó, 93,62, agora é 63,90, 31% off. E ele já me traz aqui também, ó, 31% off. Então, com esses dados eu consigo montar lá um grupo repetidor. Ó, aqui, se eu não me engano, eu coloquei, ó, página tal, enfim. Então, cara, tudo isso aqui é como se você tivesse um plugin. Basicamente, como se você montasse um plugin lá no Bubble para ele te retornar essa lista de ofertas. Todo dia, é, quando carregar a página lá no Bubble, né, quando o usuário acessar, ele vai fazer essa busca, ele vai enviar aqui o webhook para o N8N e o N8N vai retornar a lista de ofertas do dia para ele lá. Isso aqui é interessante, que você pode se afiliar ao Mercado Livre, né? Se eu não me engano, ele tem. Não é o assunto do vídeo, mas enfim, se eu não me engano, o Mercado Livre tem um programa de afiliados. Então imagina que legal, você vem aqui, pega de forma automatizada as ofertas do dia, substitui o link ali já com a sua referência lá, enfim, e retorna lá na sua loja, sei lá, o seu marketplace lá do Bubble. Ou de qualquer outro lugar, né? Porque, enfim, você vai estar com essa API aqui para usar em qualquer lugar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você isso aqui, ó. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no Postman, tá? Vamos lá no Postman, permitir aqui. E ó, eu vou fazer aqui, deixa eu ver como que tá. Tá do tipo get, ó. Beleza, eu vou colocar aqui para testar e vou fazer essa chamada aqui no Postman mesmo, ó. Vamos ver o que que ele vai me retornar. Ó, já me retornou aqui status 200 e já me retornou a lista de itens. Então tá vendo? Eu posso pegar esses itens lá direto do Bubble. É só fazer uma chamada API basicamente, ó. Já me retornou aqui a lista de itens. Tudo certinho, preço antes, preço atual, desconto, tá? O link, o nome, o título, né, do produto. Cara, muito, muito fácil, muito top, basicamente. Não é difícil de fazer isso aqui, tá? Então você não precisa estar usando uma API externa, não tá pagando um serviço para alguém fazer isso, enfim. Você mesmo faz aqui e utiliza lá no seu aplicativo Bubble. Então é isso que eu tô tentando demonstrar para vocês, que é infinita as possibilidades que você consegue explorar aqui no N8N. Se você abrir aqui, tudo que ele pode te entregar aqui de integração, de ações e enfim, você tem diversas coisas, ó. Deixa eu ver, Core. Você tem aqui formulário que você pode criar uma página de formulário, ó. Você pode criar um formulário aqui para o seu usuário preencher informações, você recebe essas informações aqui direto. Muita gente cria com o WordPress, você pode usar aqui e criar. Você pode executar comandos na sua VPS, dentro da sua VPS, para obter arquivos, para, enfim, inúmeras possibilidades. Você pode estar usando agentes de inteligência artificial. Deixa eu te mostrar aqui o que mais. Você pode estar usando código, né? Igual eu já te falei, JavaScript, Python. Você tem aqui diversas opções aqui, ó, para redirecionamento, né, onde você consegue fazer rotas, filtrar aquele no if que eu te falei.
Vamos ver aqui, Data Transformation, ó, você tem mais opções aqui, HTML, editar imagens, você pode mandar o link de uma imagem lá no Bubble para cá, pegar essa imagem, obter o arquivo e editar ela aqui, ó. Você pode estar fazendo isso também, ó, cropando a imagem, buscando informações, enfim. Cara, inúmeras possibilidades, literalmente inúmeras possibilidades. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, você tem diversas integrações com várias plataformas. Basicamente, você coloca ali a sua chave API, conecta e pronto. Acabou, não tem segredo, ó. Cara, é muita plataforma. Você tem a opção do Google Calendar para você poder fazer ações lá no seu aplicativo do Bubble, para criar agendamentos, enfim. Ah, cara, inúmeras possibilidades que você tem. Então você pode estar mesclando isso com o Bubble e estar economizando WU, tá tendo muita possibilidade de criar, eh, entre aspas, plugins aí para você estar usando, né, que seria uma API. Você pode estar melhorando a performance, você pode ter inúmeras possibilidades. Cara, quando você começar a mexer, entender um pouco da ferramenta, isso aqui vai abrir a sua cabeça, tudo que você for fazer, você vai direcionar aqui para o N8N. E fica mais interessante quando você tem um banco de dados externo. Você usa um banco de dados externo no Bubble. Porque aí você vem aqui, por exemplo, e em vez de você fazer um monte de chamada lá no Bubble, chamada API, ações, workflows lá no Bubble, você redireciona para cá. Você envia uma informação, por exemplo, o e-mail do usuário, e aí você obtém lá no Supabase as informações desse usuário, você faz o que você quiser, enfim, inúmeras possibilidades. Basta você planejar o que você vai fazer e fazer, só isso. Então a gente tem aqui inúmeras possibilidades que você pode estar fazendo via API. Deixa eu mostrar para vocês aqui na prática aquela API que eu fiz de ofertas do Mercado Livre, tá? Então vamos aqui, ó, Mercado Livre, vamos lá. Eu vou colocar aqui para testar, vou pegar essa URL, vou colocar aqui. Ó, inclusive no Bubble, deixa eu mudar aqui para Get, você tem essa opção aqui agora, ó. Colocaram um pouco recentemente, faz um tempinho, né? Que é para você conseguir fazer chamadas é, client-side do navegador do usuário, ou seja, você não vai consumir WU para fazer essa chamada. Você não precisa enviar para o servidor do Bubble fazer essa chamada para você. Você vai fazer diretamente do dispositivo do usuário, então você não vai gastar nada de WU. Isso é, isso só se aplica quando aqui for data, tá? Que aí você vai só buscar dados. Agora, se for ação, aí ele não vai te dar essa opção. Mas ó, vamos ativar aqui. Ele vai fazer uma chamada API do meu dispositivo e não vai consumir nada de WU, literalmente nada. Então aí você já economiza com isso aqui também. É, eu não sei se é a minha internet, não sei o que que é, mas tá meio zoado. Vamos tentar aqui fazer essa chamada. Coloquei aqui para testar. Aí ele já me retornou aqui, ó, a lista de produtos, tá vendo? Me retornou a lista de produtos aqui e eu posso puxar isso aqui num grupo repetidor se eu quiser. Vamos fazer isso aqui para me mostrar para vocês, ó. Vou criar uma nova página, teste. Vamos lá. Vou colocar aqui, pode ser aquela table, né? Eu acho que é melhor, que ela já vem prontinha, né? Só colocar aqui como coluna. Essa table aqui, deixa eu tirar aqui, tirar aqui. Beleza. Aqui eu quero puxar o título do produto. Então vamos colocar ele centralizadinho aqui, ó. Beleza. Aqui eu quero puxar o preço. Não, o preço pode ser? Pode ser o preço mesmo. Vamos lá, puxar aqui o preço. Opa, eita, meu Deus do céu. Preço, eu acho que é a minha internet que tá ruim mesmo. E aqui a gente vai puxar o link, tá? Então vamos lá, puxar aqui o link do produto. Beleza, essa table eu acho que ela tá fixa. Deixa eu ver aqui. Hum, Aqui, ó, tá com 3 linhas. Eu vou colocar aqui 10 linhas, tá? Tinha, se eu não me engano, 51 itens, né? Então vamos lá. Aqui na table, eu vou puxar de uma API externa, né? Qual API? Seria.
New API Key, New API Call, que eu não coloquei nome, né? Beleza. E aí vamos lá. Aqui eu vou colocar o título do produto, né? Deixa eu só colocar aqui para o centro, ó. Vamos colocar aqui o título do produto. Ó, título. Aqui vai ser o preço, né? Vamos colocar aqui o preço atual, pode ser. Ah, eu tenho que colocar lá na hora do retorno aqui, ó. Eu tenho que colocar aqui como número, né? Number e number, isso mesmo. E aí aqui na hora de puxar eu consigo formatar ele como currency, tá? 2, ponto, cifrão aqui. Opa, beleza. Opa. E aqui, por último, a gente vai pôr o link, né, de acesso. Vou colocar aqui para aqui, ó, link. Beleza. Só colocar aqui. Para diferenciar, vou colocar como negrito. Tem algum erro aqui? O que é isso aqui? Algum erro aqui, deixa eu ver. New API aqui, ó. O que aconteceu aqui? Parece que ele não está reconhecendo a minha chamada. Ou ele não veio como. Diz que não veio como lista. Só veio um. Deixa eu ver aqui. Deixa eu refazer a chamada. Ah, eu tenho que botar aqui pra testar, ó. Pera aí. Meu Deus. Acho que é a minha internet que tá muito ruim, cara. É, a minha internet tá bem zoadinha. Pera aí, deixa eu tentar colocar aqui pra demonstrar pra vocês, tá? Tá recarregando aqui meu fluxo, tá recarregando o Bubble. Vamos aguardar. A internet hoje tá muito ruim mesmo. Hum, Tá, vamos aqui na nossa chamada que eu fiz, ó. Colocar aqui ofertas ML, né? Ofertas Mercado Livre, ofertas, beleza. Aqui eu coloco para testar, tá? Melhor, eu vou colocar aqui, ó. Minha internet tá ruim mesmo. Vou ativar o fluxo, deixa eu ver se eu consigo. Tá, ativei o fluxo. Aí eu tiro o teste aqui da URL e ele vai ficar na versão live lá do N8N, tá? O meu fluxo vai ficar ativo. Então eu vou reinicializar a chamada aqui, eu acho que ele vai conseguir buscar. Vamos ver. Beleza. Beleza, buscou aqui a lista. Aqui na row, ó, acho que ele já até saiu, já até saiu o erro, ó. Beleza? Já reconheceu como lista. Vamos dar um preview aqui para ver o que que ele traz pra gente, ó. Tá recarregando, título, preço, link. Aí já trouxe pra gente aqui. Só o preço que eu não sei porque ele não trouxe, ó. Preço atual formatado como currency. Nossa, eu acho que é por causa que eu coloquei como número aqui, deixa eu ver. E ele já veio o RS aqui, ó. É só a configuração do no N8N. Se eu configurar lá, já consigo colocar como números. Então eu não preciso formatar, né? Se ele já tá vindo com o currency na frente. Deixa eu ver se ele vai conseguir puxar aqui agora. É normal essa lentidão, tá? Porque se a minha internet tá lenta e eu marquei aqui na chamada para ele fazer do meu navegador, é normal essa lentidão. Vamos ver. Ah, agora puxou certinho, ó. Aqui o título do produto, o preço, o link, ó. Se eu acessar aqui o link certinho, ele já vai cair no produto, ó. A25 5G, A25 5G, ó. Vamos pegar aqui impressora, ó. 974, o valor atual. Vamos lá. Meu Deus, a minha internet tá horrível. É, pessoal, pelo jeito não vai carregar por causa da minha internet. Hoje ela tá muito ruim. Peço desculpa aí pra vocês, mas hoje tá complicado. Já tentei recarregar a página aqui.
Aí, agora que carregou. E ainda a imagem tá demorando. A internet tá muito ruim, ó. Mas enfim, creio que vocês conseguiram entender, né? O que eu quis demonstrar aqui para vocês. Já vou apagar aqui essa chamada e vou apagar essa página aqui também. Enfim, é só para demonstrar para vocês um pouquinho do poder do N8N quando você mescla ele com o Bubble. Você tem inúmeras possibilidades, tá? Eu pretendo trazer mais alguns tutoriais aqui para vocês, é, ensinando um pouco do N8N aqui, mostrando um pouco do que você pode estar mesclando ali junto com o Bubble. Inclusive, tá para sair um tutorial aqui que eu quero trazer para vocês, que é para vocês inserir dados em massa no Bubble via API, tá? Então, eu acho que essa semana ainda eu vou trazer esse vídeo para vocês. Já fica ligado aí, já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, que aí o YouTube já recomenda esse vídeo aí para vocês, tá? Essa semana ainda eu acredito que já saia. Bem legal, você consegue tá adicionando vários itens ali sem precisar utilizar o loop, tá? Sem precisar usar o looping tanto do N8N quanto do Bubble. A gente vai fazer no N8N, então para vocês ver como que funciona. Já vou estar trazendo aproximando vocês dessa ferramenta, né? E trazendo alguns vídeos para o canal sobre essa ferramenta. Mas, enfim, creio que já deu para vocês ter um exemplo ali de como que funciona. Peço que vocês também deixem dicas aí de tutoriais que eu posso estar trazendo para vocês aí, de dores que vocês têm aí no aplicativo de vocês, que eu posso estar trazendo alguns tutoriais, mesclando aqui o N8N e o Bubble para estar ajudando vocês. E se você quiser a minha ajuda e a ajuda de várias outras pessoas, você pode estar entrando na nossa comunidade que está aí no link da descrição e no primeiro comentário fixado aí, tá bom? Eh, Deixa a dica aí de tutorial que vocês querem, que eu vou trazer aí para vocês. Tem mais alguns tutoriais aí na fila para trazer, que inclusive eu pedi recomendação na nossa comunidade, nosso grupo do WhatsApp. O pessoal votou lá, inclusive esse vídeo aqui foi o mais votado, por isso que eu estou trazendo ele primeiro, tá? Enfim, espero que tenham gostado desse conteúdo. Se inscrevam para dar uma força aí pra gente, deixa o like e comenta. Seu comentário é muito importante para a gente estar atualizando os conteúdos aqui do canal e trazendo variedades, né? Tá ajudando vocês aí. Beleza? Entra na nossa comunidade, o link tá aí embaixo. Tamo junto, fica com Deus. Mais no code, menos cabelo. Tamo junto.